Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, você já pensou em refogar o seu arroz e congelar para facilitar o dia a dia? Eu já fiz isso há algum tempo atrás e tinha parado e eu me lembrei e vou voltar a fazer e gostaria de compartilhar com vocês. Gente, essa dica é super fácil, porque é só você refogar bastante arroz. E após refogar, ao invés de você continuar com o processo como se fosse fazer o arroz, você vai refogar e separar em porções do tamanho que você preferir, assim. E aí você vai esperar esfriar, congelar e depois na hora de fazer é só você colocar uma água para ferver, a mesma quantidade que você usaria normalmente, que é sempre o dobro da quantidade de arroz, e colocar o arroz congelado lá dentro. É muito prático. Vai te ajudar também se você tiver filhos que estão começando a querer cozinhar, porque vai facilitar todo o processo para o seu filho. E é isso que eu quero te ensinar agora. Então, vamos lá? Bom, gente, aqui, olha, eu já separei todo o arroz que eu vou usar. No meu caso, eu faço 1,5 xícaras de arroz por dia. Então, eu já lavei 7,5 xícaras, porque eu quero fazer 5 medidas de arroz, tá bom? Aqui eu tenho a cenoura que eu cortei, uma parte eu vou guardar na geladeira para deixar pronto para uma salada e outra parte eu vou usar. E aqui eu tenho alho, no caso eu uso 2 dentes de alho para cada medida, e aqui eu já tenho 10 dentes. Bom, em uma panela você vai colocar o azeite para refogar o alho. Até aqui tudo normal, certo? Então, você vai refogar bem. Se você quiser colocar cebola picada, pode colocar também. Aí, refoga normal, né? Eu só usei alho. Eu gosto de deixar ele dourar bem. E aí, eu coloco o arroz para dar aquela boa fritada no arroz. Aí, gente, é só colocar todo o arroz, tá bom? Eu lavei o arroz. Isso é opcional de cada um, tá bom? Eu lavei bem este arroz. E aí, agora eu vou fritar ele bem. Então, você vai virando, vai mexendo o arroz. Vai depender muito de quanto tempo você vai fritar, vai depender muito da quantidade que você está utilizando, tá bom? Aqui, eu acho que eu fritei ele por uns 8 minutos. Então, tem que virar bem. Como vai ser mais quantidade do que o habitual, você tem que mexer bem, tá vendo? Aí, gente, eu vou colocar já o sal. Você não precisa se preocupar em colocar sal demais, né? Coloca sempre a menos, porque se ficar faltando, dá para você acrescentar. Agora, se você colocar sal a mais, você pode salgar e não vai ter o que fazer, tá bom? Então, no caso, como eu fiz 5 receitas, eu sempre uso 1 colher de chá para cada receita. Aqui vocês viram que eu coloquei 3 colheres, que foi exatamente para depois provar e colocar mais se for preciso, para não salgar, para não ter o perigo de salgar. Aí você mistura bem para que o sal fique bem misturado, né? Não tenha perigo de ir tudo para um potinho só. E nós já estamos quase terminando, já vamos desligar o fogo para colocar nos potes individuais. Quando você vê que todo o arroz já deu uma refogada, né? Vocês viram que muda a cor do arroz? Você vai perceber isso na sua casa. Então, já tá todo frito, é a parte que já tá boa, tá bom? Esse é o sinal de que já está bom. Bom, gente, antes de colocar nos potes, eu quero dar uma dica para vocês. É importante você pensar nas panelas que você irá utilizar antes de colocar o arroz nos potes. Por exemplo, ó, este pote é do mesmo tamanho dessa panelinha. Então, se caso eu usar esse pote e depois quiser usar essa panelinha, não vai dar. Porque como é do mesmo tamanho, eu vou colocar o arroz e não vai ter espaço para o arroz crescer e para a água. Então, iria derramar a água e não iria ser legal. Então, se caso você usar uma panela pequenininha assim, você tem que usar um potinho menor ainda. Já esse pote daria nessa panela, ó. Porque daria para eu colocar o arroz, tem espaço para água, vai ter espaço para o arroz crescer, então vai dar tudo certinho. Tem que pensar nisso, tá bom?
Não vá colocar, por exemplo, pote quadrado que não cabe dentro da panela, que aí na hora você vai ter mais trabalho, tá bom? A gente tem que facilitar. Gente, aqui eu usei uma concha para fazer as minhas medidas. No seu caso, você pode usar uma xícara. Bom, gente, em cada potinho eu usei 3 conchas cheias de arroz. Então, olha, eu fiz 2 potinhos de arroz branco. Aí, aqui eu já vou fazer um arroz diferente. Então, eu vou colocar as minhas 3 medidas, né? E em cima dele, eu decidi colocar uma cenoura. Lembra da cenoura ralada que eu mostrei lá no início, ó? É só você colocar em cima. Aí você vai me perguntar, ah, mas não tem que refogar? Não, não precisa refogar. Eu só lavei ela, ralei e ela vai ser congelada. Depois, quando eu for fazer o arroz, ela vai cozinhar junto com o arroz. Não tem necessidade de refogar, tá bom? Assim, ó, é só guardar agora. Aí eu já vou tampar e depois eu vou escrever que esse arroz é com cenoura. E eu tenho mais outro potinho aqui, que é o 4º potinho, que eu vou utilizar ervilha congelada fresca, ó. A mesma coisa que a cenoura, é só colocar em cima e depois fechar. Você pode utilizar outras coisas também, como pimentão, tomate, tá bom? E esse último aqui, eu não vou colocar nenhuma verdura, eu vou só acrescentar um pouco de açafrão, ó. Então, se vocês viram, deu 5 medidas certinhas, ó. Aí eu coloco o açafrão e vou tampar. Só isso, tá bom? Então, vai ficar um arroz bem amarelinho, saboroso, né? Cheiroso. E agora a gente vai tampar todos eles. Não esqueça de tirar o ar, apertar bem a tampa, tá bom? E aí, eu vou anotar agora, olha só. Tá vendo? Eu utilizei aquela caneta permanente para marcar, depois dá para você tirar com álcool. Então, eu escrevo do lado de fora cada um o que tem dentro e também coloco a data que foi feito. Gente, eu já deixei 3 meses congelado e fiz e deu super certo, tá bom? Então, eu não sei qual que é o prazo máximo, eu sei que 3 meses aguenta. Aí, ó, tá aí, ó, como fica. Então, fica super fácil no seu freezer para você identificar o que tem ali dentro, quanto tempo tá congelado, tá bom? Eu utilizo essa caneta para escrever em tudo que eu levo ao freezer. Agora, gente, ó, eu já tinha alguns congelados, né? E eu vou mostrar pra você como faz, ó. Aqui eles estão dentro do meu freezer, ó como que fica arrumadinho. Eu vou colocar aqui em um prato pra vocês verem como que eu faço a medida da água, ó. Então, tem essa quantidade de arroz, eu vou colocar em um prato. É mais prático também pra você no início fazer assim, pra colocar depois dentro da água fervente pra não se queimar. Então, o arroz estava aqui, eu vou usar 2 medidas de água na panela. Essa água, você vai deixar ela ferver. Quando estiver fervendo, você vai colocar o arroz. Aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque a minha câmera desligou e eu não consegui gravar. Eu só vim ver agora. E eu já coloquei o arroz, ó. Então, ó. Quando o arroz, você vai colocar ele na panela, na água fervendo. E aí, você vai deixar ele aberto até ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, você vai abaixar o fogo. Abaixa bem, ó. Vendo assim. E aí, você vai tampar a panela. Tá vendo, ó? A água secou bem. A hora que você colocar o arroz, a água não vai estar sequinha assim. Aí, você deixa aberto até a água ficar assim. Quando a água secar, você vai tampar a panela e deixar cozinhar com a panela tampada e o fogo bem baixo por 10 minutos. Agora, ó, já passou 10 minutos, ó como ele tá. O certo não é abrir, tá bom? É você esperar mais pelo menos 7 minutos após apagar o fogo. Então, assim, só relembrando, a água secou, você abaixa bem o seu fogo, tampa a panela e deixa cozinhar por 10 minutos. Aí, após apagar o fogo, você deixa a panela tampada, não abre, por mais 7 minutos. Só depois de 7 minutos você vai abrir, porque o arroz vai continuar cozinhando, tá bom? Bom, pessoal,
essa foi a dica de hoje. Eu espero que você goste, que você compartilhe e que te ajude no dia a dia, tá bom? Se você quiser mais receitas assim, como essa de congelado ou alguma outra, não esqueça de deixar aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer de fazer a receita para você, tá bom? Até o próximo vídeo na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!